de agora começar, Bezat Hashem, a nossa aula, tá bom? Ok? É isso aí, galera. Bom, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje sobre esse tema muito grandioso que é a vida do sábio, que também é parecido com a palavra em hebraico, Gaon de Vilna, o Rav Eliyahu de Vilna. Falaremos hoje sobre esse grande tzadik. Pessoal, tzadik esse da Europa Oriental, um tzadik ashkenazi, tá certo? Ashkenazi, ou seja, oriundo dos costumes da Europa, e ele nasceu em 1720. Pessoal, nasceu em 1720, tá bom? Em Vilna, na própria cidade de Vilna, que é a capital da Lituânia, tá bom? Nessa cidade foi onde ele ficou, tá bom? Grande parte da sua vida. No final, teve algumas coisas que eu vou comentar com vocês, mas essa foi a cidade, a vida dele foi lá. E esse grande tzadik, Rav Eliyahu ben Zalman Kremer, é chamado de algumas formas. Rav Eliyahu, Gaon de Vilna, Gra é a abreviação do nome dele. Os ashkenazim chamam de Gro, tá? Porque tem a acentuação modificada. Então tem Gro, Gaon de Vilna, Rav Eliyahu ben Zalman Kremer. Tem algumas formas que ele era chamado, tá bom? O Gaon de Vilna. Gaon significa em português o gênio, tá bom? Ele não é só sábio, ele era um gênio. Ele era o gênio da cidade de Vilna. Lembrando que Vilna era uma cidade que comportava aí, então, nessa época, e durante essas gerações, muitos tzadikim. E ele foi o que mereceu o nome de Gaon, o gênio, o gigante da Torá. Pessoal, esse grande tzadik morava na cidade de Vilna, que também era chamado de Jerusalém da Lituânia, porque lá é como se fosse o coração da Europa em assunto de sábios da Torá. Ele era uma criança, obviamente, pessoal, diferente de todas. Bom, obviamente, todo tzadik desse tamanho, né, normalmente é um tzadik diferente dos outros. Aproveitando, pessoal, só para fazer uma observação rápida, que essa aula também seja especial para a recuperação completa de Yohevet Batzara, a elevação da alma de Yohevet Batzara, e também que seja para a salvação rápida das crianças que estão na Tailândia. 2 já foram salvos, parece que o técnico também, que as crianças todas da Tailândia sejam salvos o mais rápido possível, estejam bem, com saúde completa, com brahá, e quando acabar tudo, eles agradeçam somente a Hashem, Todo-Poderoso, único em todos os sentidos. Amém, vem amém. Pessoal, vamos continuar e vamos que vamos. Galera, ele era uma criança diferente das outras, porque com 6 anos de idade, ele deu a sua primeira aula pública, ensinando tudo que ele aprendia, então, do seu pai, que também era um grande rabino. E ele ensinava tanto o que ele aprendia do seu pai, quanto o dos professores dele, com uma perfeição incrível, mostrando que ele entendia completamente o que ele estava falando. Agora, pessoal, olha que interessante que eu quero falar para vocês. Não só que ele tinha esse grande mérito, tá bom? Como também, pessoal, o mérito dele era principalmente a genialidade, a sabedoria, a memória. O Gaon de Vilna, tá bom? Ele, com 7 anos de idade, ele então deu uma aula novamente pública, ensinando o pessoal sobre os astros, sobre como escolher, de acordo com o calendário lunar judaico, e as 4 estações ligadas ao Sol, como entender o tempo, o horário ideal para começar a fazer shaharit, reza da manhã, fazer o famoso Shema Israel, e por aí vai. O Gaon de Vilna, com 7 anos de idade, pessoal, já era um rabino que ensinava a rabinos, tá bom? Ninguém chamava ele de rabino ainda com 7 anos, não era o comum, mas ele já ensinava Torá aos outros. Tá bom, pessoal? Isso era um mérito muito, muito, muito grande que ele tinha. Além disso, pessoal, ele com 9 aninhos de idade começou a estudar Kabbalah. É isso mesmo, galera. 9 anos de idade ele já começou a estudar Kabbalah. Ele adentrou nesse mundo oculto e místico sem que nem sequer as pessoas com 90 anos naquela geração
conseguiu acompanhar o seu ritmo. Com 9 aninhos de idade, era uma pessoa muito grandiosa em Torá e também em Cabalá. Ele só precisou de professores para ensinar-lhe até os 10 aninhos de idade. A partir dos 10 anos de idade para frente, ele começou a ter um grande mérito no seu estudo sozinho, independente, e não precisou mais, pessoal, de nenhum acompanhamento. Tá certo, pessoal? Para vocês verem o mérito que ele tinha no seu estudo. Galera, o Gaon de Vilna, como vocês estão vendo, é uma pessoa bem grande. Desde pequeno, desde jovem, ele recebeu sobre ele Galut Pratit. O que significa Galut? Exílio. Pratit, pessoal. Ele recebeu sobre ele um exílio pessoal. O que significa isso, galera? É um luto completo pela destruição do templo, não só em uma determinada época do ano. Ele fez isso durante vários anos completos, para mostrar para Hashem que a alegria dele não estava perto de completa, enquanto não tivesse Jerusalém completa, nem a chegada de Mashiach. O Gaon de Vilna, então, ele andava como se fosse um mendigo entre as cidades, e todo mundo sabia quem era ele, mas ele se colocava... não utilizava praticamente dinheiro nenhum para ele, sempre deu 20% do salário, ou qualquer dinheiro que ele ganhava para a caridade, não só 10%, ele fazia 20%. A gente sabe que a lei judaica ela se importa muito com o dinheiro de cada um. Ela não fala para você, dá o teu apartamento, dá tudo, não é assim que funciona. Você tem que se importar com o próximo, mas Hashem deixa estar que ele também está preocupado com você e os seus pertences. Por isso que inicialmente damos 10%, nem menos nem mais. Se a pessoa quer dar 20%, ele precisa de uma permissão especial, porque no judaísmo, dinheiro e pertence, no final das contas, todos sabem que vai chegar para pagar as contas no final do mês, para comida, para casa, e ele não pode simplesmente agir como se ele fosse ou tivesse garantidamente esse mérito para tal. Então ele normalmente tem que pedir ao Rav um apoio, né? Uma permissão para assim agir. Tá certo, galera? Ok. O que acontece, pessoal? Ele, desde jovem, recebeu sobre ele esse exílio, ficou anos fazendo isso, andando de cidade a cidade, aprendendo Torá, aprendendo da experiência com a vida, aprendendo desse sentimento de grande pobreza, aprendendo de todas as experiências que só ele pôde entender a fundo o que ele passou. E ele voltou para a cidade de Vilna. Sempre tentaram dar a ele posto de rabino-chefe de Vilna, rabino-chefe da Lituânia, o grande rabino da Europa Oriental. Ele nunca recebia status. Ele não aceitou nenhum cargo oficial. O Gaon de Vilna era de uma época onde as pessoas estudavam com o seu professor, ou com seu pai, ou com um grande amigo, Torá em casa. Tá certo? A pobreza era imensa na Europa Oriental. As pessoas não tinham possibilidade de fazer um Beit Midrash, que é a casa de estudos de Torá, como na época da Gemara, que também era difícil no sentido financeiro, e assim era na Europa Oriental. Tá certo, pessoal? Durante algumas centenas de anos foi o centro ali, a Lituânia, do estudo de Torá. Para vocês terem uma ideia, pessoal, por em média 50 anos da vida dele, tá? Ele viveu aí uma média de 80, uma média de 70 e poucos anos de vida, o Gaon de Vilna, e ele, durante, em média, 50 anos da vida dele, ele só dormia 2 horas por dia, ou seja, a cada 24 horas, ele só dormia 2 horas. E o grande motivo que ele dizia para não perder tempo, a gente só tem que dormir o necessário. Obviamente, cada um vai de acordo com a necessidade do seu corpo. A gente sabe que o Maimônides fala na lei, na Jalahot, leis judaicas, no livro dele chamado Mishneh Torah, que a pessoa tem que dormir entre 6 a 8 horas, tá? Mínimo 6 horas, e tentar colocar como máximo 8, cada um de acordo com a sua necessidade, cada um de acordo com a sua natureza. Se a pessoa tiver algum problema, tem gente que tem problema de disfunção de melatonina para conseguir dormir, tem gente que tem alguma doença, às vezes a pessoa precisa dormir 10 horas, 12 horas, tá? E ele não está descumprindo uma lei judaica, porque é uma exceção da regra, tá bom? Mas, de forma geral, se a pessoa estiver 100% saudável, tentar manter a média de 6 a 8 horas. E o Gaon de Vilna dormia 2. Imagina, então, o que ele aproveitava de estudo. Se ele, com 7 anos de idade, ele já ensinava a Torá,
já dava palestra em público, ensinando para todos, inclusive os próprios rabinos idosos daquela geração, o que era a Torá, como se movimentavam os astros, como funcionava os segredos da Torá com 7 anos. Se com 9 ele adentrou a Kabbalah, imagine então isso durante 50 anos de vida, ele dormindo somente 2 horas por dia. Não só isso, pessoal, como Gaon de Vilna, ele nunca passava de 30 minutos direto dormindo. Nunca. Ele imitava, não sei se de propósito, tá bom? Mas querendo ou não, ele repetiu as atitudes do rei Davi. O rei Davi dormia algum pouquinho por dia só e nunca passava de 30 minutos, mais do que 30 minutos corridos. Por quê, pessoal? Porque a Guemará nos ensina e o Shulchan Aruch, finalmente, como lei judaica, conclui que se você dorme mais do que 30 minutos, já é o bastante para você receber impurificação no corpo, para ter que fazer Netelat Yadayim, ablução das mãos com aquela caneca d'água intercalado, quando você acorda. Mas se você dorme menos que 30 minutos, você não recebe essa impureza. E obviamente que o Gaon de Vilna não fazia isso porque estava com preguicinha de lavar a mão, é justamente para não receber a impureza espiritual dessa questão. Então ele dormia sempre menos do que meia hora corrido, acordava, esperava um pouco, voltava a dormir e fazia isso 4 vezes para totalizar por volta de 2 horas. Então o nível dele é monstruoso. Tá certo, pessoal? Olha só. Galera, a memória dele era famosa por ser uma memória fotográfica. Para falar a verdade, as pessoas na época do Gaon de Vilna brincavam de que ele não tinha memória. Na verdade, era como se sempre ele tivesse acabado de estudar aquele assunto. Ou seja, se perguntasse a um Gaon de Vilna, Rav, o que você estudou há 30 anos atrás? Ele respondia com uma naturalidade, com uma facilidade, como se ele tivesse acabado de estudar aquilo agora num livro, tivesse fresquinho na mente dele. Então a pessoa falava que aquilo não era nem memória, aquilo era algo imediato, do momento, do agora. Então a memória do Gaon de Vilna era fotográfica, ele era imenso em relação à sua grande memória. Pessoal, a bondade do Gaon de Vilna em toda a Europa Oriental, com todos que se conectavam e falavam com ele, era imensa. Tanto a bondade quanto a humildade de Gaon de Vilna era imensa. Imagina, humildade. Uma pessoa que poderia receber dinheiro por ser um dos rabinos mais famosos do mundo, por qualquer coisa ele poderia receber dinheiro, não só ele não queria, como ele vivia com dificuldade financeira. Mesmo com dificuldade financeira, ele dava 20% de caridade, e a gente já falou que precisa de permissão para isso. E pular de 10% para 20%, que é o máximo, só precisa de permissão de algum rabino. Número 3, ele recebeu sobre ele esse exílio pessoal pelo luto do tempo e foi andando como mendigo de cidade a cidade, quando já na época ele poderia estar sentado numa cadeira de ouro. Tá certo, pessoal? E número 4, ele nunca aceitou nenhum posto de rabino nem nada. Pessoal, aqui novamente recebendo um cafezinho aqui da mamãe. Melhor café do mundo aí junto com a minha esposa. Baruch Hashem, tenho certeza, só pelo cheirinho aqui. Café maravilhoso, pessoal. Para não apanhar, porque se eu elogiar mais a minha mãe, apanho da esposa. Se elogiar mais a esposa, apanho da mamãe. Mas isso aqui está maravilhoso. Eu não quero esperar muito, tá bom? Mais de 230 pessoas ou até mais ao vivo. Quero aproveitar para falar, Abraha, quem está ao vivo, responde amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh b'dvaro. Uma delícia, Baruch Hashem, bem quentinho, delicioso. E vamos que vamos com esse cafezinho delicioso, estudar a Torá, bebe também alguma coisa comigo, come alguma coisa comigo, porque como você já sabe a frase que vai vir agora, o estudo de Torá tem que ser doce. Pessoal, a bondade dele era grande em todos os sentidos, não só nisso, nesses 4 motivos da humildade. A bondade dele também era não conseguir ouvir nenhuma dificuldade de outro judeu. Ele estava, ao mesmo tempo que aprofundado por completo no estudo de Torá, ele costumava sempre andar de talit grande, talit gadol, o dia inteiro, tirando a noite, e tefilim. Ele sempre andava com o tefilim da cabeça e do braço o dia todo. Hoje em dia a gente não faz isso, porque qualquer pensamento errado a gente já fez uma proibição. Então a gente só usa na hora da reza de manhã, vetulo, e não mais que isso. O Gaon de Vilna é diferente. E o Gaon de Vilna, pessoal, ele quando escutava que tinha alguém cativo, que tinha que pagar, né, que o Rambam fala que não existe mitzvah como essa. Ele fala que a mitzvah que mais tem que investir é caridade. E dentro da caridade existe a ideia de dar um dinheiro para salvar um cativo. Por exemplo, um soldado que foi sequestrado,
está em Gaza, precisa de dinheiro. Não, tem que parar tudo. Para toda a tua vida para você ajudar nesse caso, que é para salvar uma vida agora que está em cativeiro. Tá certo? Não, tem que deixar, é bom deixar nesse lado. Sim, tá ótimo. Pessoal, essa bondade dele era em relação a tudo. Um órfão ia casar, ele ajudava. Uma pessoa convertida precisava de ajuda, ele ajudava. Ele não conseguia escutar um problema. Agora você deve estar perguntando para mim, porque às vezes eu e Eliel mesmo penso nessa pergunta. Rabino, tá bom, ele era bondoso. Tem tanta gente boa por aí. A questão é você conseguir equilibrar uma genialidade dessa de você esquecer do planeta, da existência do mundo. Só pensa em Hashem, estuda a Torá e vai num nível tão fundo que você consegue entender toda a Kabbalah, toda a Torá oral como ninguém. E, ao mesmo tempo, você está mergulhado na Torá e conseguir estar sempre também prestando atenção na necessidade do próximo. Isso é muito difícil. Essa é a tecla que eu gosto de bater quando eu falo dos sábios, tá bom? Lembrando, pessoal, que já tem 9 aulas no meu canal do YouTube, uma pasta. Lá, chamado na pasta, eu esqueci como é que chama no YouTube. No YouTube tem uma pasta, tá? Que é playlist, chama de playlist, que são pastas com 9 aulas sobre a vida de sábios. Essa, se Deus quiser, vai ser a 10ª aula que vai entrar naquela pasta. Não perca essas aulas. Pessoal, e assim era, ele sempre gostava de ajudar as pessoas. Quando ele via que ele podia usar dinheiro ou para ele ou para ajudar um necessitado, ele diminuía mais ainda dos seus gastos pessoais para assim ajudar a pessoa necessitada. Ou seja, não era normal a tzadikut, ou seja, o nível espiritual deste grande tzadik vai Torá. Pessoal, galera, ok, então a gente falou dessa questão, tá? Agora é o seguinte, galera, existiu uma luta que o Gaon de Vilna fez contra o início da Hassidut, ou em português falado Hassidismo. Vamos entender essa luta. Vou falar por alto para explicar para vocês. Hoje em dia, é difícil você escutar isso a fundo. Porque hoje em dia, quando alguém vai falar dessa discussão da lei da Torá entre o Gaon de Vilna com os Hassídicos, que também ambos são tzadikim, hoje em dia as pessoas falam muita besteira, falam qualquer coisa, falam muito o que acham, mas sem nenhum aprofundamento. Então vira conversa de bar. Qual que é a realidade? A realidade é o seguinte, na época do Gaon de Vilna, estava começando o Hassidismo, que é todo esse grupo que estava fomentando em toda a Europa, de pessoas que muitas vezes não sabiam ler e escrever, não sabiam estudar uma Guemará, mas queriam servir a Hashem da melhor forma. Então começaram a se levantar tzadikim, o pioneiro mesmo foi o Baal Shem Tov, que estava na mesma geração, né? Em seguida na mesma geração do que o Gaon de Vilna, na verdade, até antes que o Gaon de Vilna veio o Baal Shem Tov, na geração do Gaon de Vilna estava o primeiro Rebbe de Lubavitch, Rav Shneor Zalman de Liadi. Esse rabino estava na mesma época que o Gaon de Vilna. Inclusive, o Rebbe de Lubavitch tentou conversar com o Gaon de Vilna, não deu certo, porque naquela época, qual que era o medo? O medo é que existia muito falso Mashiach, muito falso Messias, na época da Europa. Tá? Tinha a história do Shabbatai Tzvi, que é a história de um falso Messias, na própria época do Gaon de Vilna. Ele parecia ser Mashiach, e aí o Gaon de Vilna falou, vai ver como é que ele dorme. E aí viram que ele dorme de barriga para baixo, e não é certo, porque ele está dessa forma encostando o órgão genital dele toda hora na cama, podendo causar alguma poluição noturna, que é a saída do sêmen involuntário. E aí já viram que não era um tzadik a esse ponto de ser Mashiach e tal. Mas a questão é que, como tinha muito falso Messias, tinha muita brincadeira na época com a Torá, tinha uma época que estava começando o iluminismo, a emancipação dos judeus entre os muitos idólatras, com a ideia de, tipo, eu sou judeu, mas eu também tenho orgulho de ser um alemão, de ser um cara da Lituânia, e acaba que isso às vezes contradiz. Não tem problema nenhum você ser orgulhoso de ser alemão, da Lituânia ou brasileiro. O problema é quando você começa a fazer com que isso interfira no seu serviço espiritual, fazendo com que sobreponha o país onde você mora ao seu trabalho espiritual para Hashem. E o Gaon de Vilna tinha esse medo porque ele via que no início do Hassidismo tinham pessoas que estavam se empolgando, não os rabinos, algumas pessoas que estavam se empolgando com a ideia de não precisar estudar muita Torá, a ideia de mais eu vou pular e dançar para Hashem já é o bastante. E esse era o problema do Gaon de Vilna. O Gaon de Vilna lutou muito contra isso.
Infelizmente, Gaon de Vilna depois não teve o mérito em vida, depois veio a evolução maravilhosa da Hassidut, do primeiro Rebbe de Lubavitch, do Rebbe Nachman, que é o bisneto do Baal Shem Tov, e toda a maravilha que foi a Hassidut até hoje, salvando vidas aí no mundo inteiro, sem nenhuma dúvida. Porém, a guerra dele no momento, na época, era contra a coisa de não tratar com tanta seriedade a lei judaica, trocando ela por uma coisa mais assim, filosófica, mais saltitante. Tinham pessoas que não estavam um pouco nessa onda. Tá? Não estou dizendo os rabinos, não os rabinos. E o Gaon de Vilna lutou muito forte contra isso. No final das contas, hoje, existe 1000 vezes mais tranquilidade entre os costumes, que se chama Letaí. Letaí são as pessoas que seguem a visão ortodoxa da Lituânia do Gaon de Vilna, e os Hassidim, que são os racídicos que vêm de centenas de rebes diferentes. Hoje em dia há muita paz entre ambos. Hoje em dia existe voto, muitas vezes se juntam em vários grupos para estudarem juntos, normal. Tá, pessoal? O Gaon de Vilna, para você ter uma ideia, pessoal, ele era um gênio também em outras áreas. Ele não era um gênio só na Torá. E para ser um gênio em toda a Torá, tem que ser muito bom, porque você tem que ficar praticamente a vida inteira estudando. Mas, pessoal, ele não era só gênio no âmbito da Torá. Ele também era gênio em matemática. Ele também era gênio em astronomia. Ele também era gênio em ciência. Ele também era gênio em música. Ele também era gênio em filosofia. Ele também era gênio em linguística. Eu não estou falando que ele sabia um pouco disso ou daquilo. Ele era gênio. A tal ponto, pessoal, que ele, estudando Torá, ele desenvolveu fórmulas que depois disseram ele. É igual às fórmulas de matemática. Imagina, você vai fazer uma equação de Bhaskara pelo que você achou e dizem para você é igual a equação de Bhaskara de verdade, que as pessoas estudam por aí. Ou seja, ele desenvolvia equações de matemática através do estudo de Torá. E um pouco tempo também, quando ele estava no banheiro, tá? E ele estava na casa de banho, no banheiro, ele aproveitava mais para estudar coisas como matemática, ciência de forma geral, porque ele dizia que através desses entendimentos, ele conseguia se aperfeiçoar o entendimento na Torá, tá certo? Pessoal, isso não é nada ainda, isso não é nem a metade do que é o Gaon de Vilna, pessoal. O Gaon de Vilna, galera, ele foi também um dos mais famosos por consertar muitos livros de explicações da Torá que existiam, que foi feito humanamente por rabinos, que existiram durante centenas de anos, e às vezes dava a entender que a linguística não estava certa, que alguém que imprimiu ou copiou ficou errado. Não estou dizendo a Torá escrita. A Torá escrita é única, perfeita, completa, e arqueologicamente toda a Torá que você encontra, a mais antiga do mundo, é idêntica de hoje. Nunca mudou. A Torá é sempre a mesma para sempre. Mas as explicações, livros de explicação, o Gaon de Vilna consertou centenas. Ele foi praticamente o único rabino da história do mundo que teve peito e, ao mesmo tempo, moral e aceitação pelo mundo inteiro para fazer notas, observações e consertos em dezenas, centenas, milhares, às vezes, de livros que existiam pelo mundo, tá certo? Quando via, por exemplo, uma impressão, né, a época dele, quando começou as impressoras, começou a impressão de Guimará, ele via que às vezes estava apagado, estava faltando, ele ia lá e completava e consertava. Ele sabia tudo de cor. Ele sabia toda a Torá de trás para frente. Como eu disse a vocês uma vez, quando a gente fala que um tzadik sabe a Torá de trás para frente, não é que ele pode sentar com criança e saber brincar de falar o contrário. É porque ele sabe também todas as explicações da Torá sendo lida ao contrário. Todas as numerologias, todas as palavras mudando de posição, como é que fica. Se as letras da mesma palavra mudarem de posição, o que significa? Ou seja, ele sabia todas as formas de um lego espiritual do que era a Torá. Tá certo, pessoal? O Gaon de Vilna, galera, antes de fazer qualquer concerto em um livro, ele jejuava. Jejuava e humildade, porque com a sabedoria que ele tinha, ele poderia dizer, bom, eu sei que é isso, vamos consertar. Mas ele jejuava e pedindo muito, muito, muito para Hashem, a piedade dele, somente dele, de Hashem, para ajudar o Gaon de Vilna a fazer a melhor coisa possível e não trazer nenhum erro para o mundo, tá bom? Em livros Torá. Ele tinha muitos alunos, um dos principais alunos dele, Rav Haim Volozhin.
O Rav Haim Volozhin foi um Rav que escreveu o livro Nefesh HaHaim e foi ele também que abriu a primeira yeshiva realmente lógica, estruturada do mundo, chamada a mãe da yeshiva, a yeshiva de Volozhin, que ficou por 100 anos na Europa e depois passou para Israel, tá bom? Para Israel. Galera, esse grande aluno do Gaon de Vilna acompanhava ele em várias situações durante a vida dele e percebia que o Rav era de outro planeta. Era de outro planeta. Galera, vou contar algumas histórias, mas deixa eu falar que tem muita coisa para falar. Galera, ele, por exemplo, reavivou o estudo da Guemará de Jerusalém. Quando a gente fala vamos estudar Guemará, a gente está acostumado a estudar a Guemará da Babilônia, que a maior parte do povo estava lá, exilado. Então lá foi compilado a maior parte, o estudo da Babilônia mais completo, chamado Guemará, ou Talmud da Babilônia. Mas também existe a Guemará de Jerusalém, de muitos sadiquim que estiveram aqui também durante o exílio. E o Gaon de Vilna reavivou a importância desse estudo. Na verdade, o Gaon de Vilna reavivou a ideia de estudar a Torá, a ideia de construir yeshiva, a ideia de construir casa de estudo, a ideia de todos estarem estudando Torá, do povo inteiro estar sabendo muito bem a Parashá da semana, livros de Mussar, Guemará. Ele batia na tecla e ele praticamente mudou a história. Porque de algumas centenas de anos antes do Gaon de Vilna, até ele próprio, não existia yeshiva, não existia casa de estudo estruturada. Existia na época da Mishnah, da Guemará, depois com o vácuo. Com a chegada do Gaon de Vilna, ele empolgou, estruturou tanto essa ideia que o seu aluno principal, Rav Haim Volozhin, abriu a primeira yeshiva, tá, do mundo estruturada na Europa. Galera, bom, teve muitas notas que ele fez sobre a Guemará, ele também explicou o Shulchan Aruch, o próprio filho do Gaon de Vilna fala que ele iria criar um livro que acabava com todas as discussões praticamente de leis judaicas da Guemará. Ou seja, só que no final das contas ele não conseguiu botar isso para fora. Tá? Muitos dos livros que o Gaon de Vilna escreveu de Torá, eles foram depois colocados para as pessoas lerem, impressos, estruturados depois da morte dele. E um dos estudos que ele queria botar, completar e não conseguiu, a Hashem não quis, foi acabar com todas as discussões que existiam da Guemará, chegando até a lei judaica. Tá certo? Pessoal, para vocês terem uma ideia, vou falar uma coisinha que o Gaon de Vilna falava de Torá, uma explicação rápida. Existe uma pergunta famosa na nossa Torá. Será que quando a Torá foi dada no Monte Sinai, ela foi dada inteira de uma vez só? Ou ela foi dada porção semanal, ou seja, cada semana foi dada a Parashá da semana? Por que essa pergunta é importante? Porque se a Torá foi dada de uma vez só, completa, tem um problema. Significa que o povo iria saber tudo o que iria acontecer durante os 40 anos no deserto, já desde o começo. Porque 50 dias após a saída do Egito, o povo judeu recebe a Torá. Se ele recebe a Torá inteira, eles vão ler que nem um jornal. Ah, o povo vai fazer isso, quer dizer, a gente vai fazer isso de errado, o Moshe não vai entrar em Israel. Então, como assim? Está tirando o livre-arbítrio. Por outro lado, se Deus só deu porção semanal de separado uma da outra, não deu a Torá completa. E agora? O Gaon de Vilna fala, as duas respostas estão certas. Como pode ser? Gaon de Vilna diz, as duas respostas estão certas. Por quê? Porque Hashem sim deu a Torá inteira, mas ele deu a Torá sem as palavras separadas uma da outra, e sem todas as letras da Torá uma colada com a outra, tudo uma do lado da outra, sem formar palavras e frases. E de acordo com os acontecimentos no deserto, milagrosamente, os livros da Torá iam separando em palavras, iam separando em frases. Ou seja, mostrando que, por um lado, a Torá foi dada inteira, mas, por outro lado, a cada semana ela ia sendo, de acordo com a escolha do povo, mostrado em palavras. E assim não quebra o livre-arbítrio. Isso é só uma das explicações simples, entre aspas, do Gaon de Vilna. Vamos lá, galera, vamos lá. Pessoal, ele foi considerado também o pai das Yeshivot, que são casas de estudo de Torá, principalmente para homens, né? Para mulher se chama Midrashá, e também foi o pai do Mussar, que é o estudo de você se aperfeiçoar em conduta, em características negativas, melhorar elas, saber como ser uma pessoa mais correta, mais branda, menos raivosa, menos orgulhosa, mais completa para Hashem.
O Gaon de Vilna, ele foi o grande. Se você hoje vai em sites do Brasil, Mayanot, Sefer, Fala Rabino, Editora Safra, e compra livros Torá, é porque ele foi empolgado principalmente por um grande líder chamado Gaon de Vilna, que falou, pessoal, todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que comprar esses livros, não com a ideia de comprar, mas todo mundo tem que estar estudando, se aprofundando em Mussar, em tudo mais, tá certo? Uma das ideias até do Mussar, que é o estudo de ética, é o seguinte, se você tem 10 minutos no seu dia, você estuda Guemará ou você estuda Mussar, que é conduta, melhoramento? Então se responde que o certo é você estudar Mussar. Sabe por quê? Porque depois de acabar os 10 minutos de Mussar, você vai ver que com certeza você vai ter mais 10 minutos no dia para estudar também Guemará. Ou seja, o Mussar, ele abre a sua mente para que você filosoficamente, para que você internamente tenha uma qualidade e também estrutura e raciocínio para saber como lidar com tudo na sua vida, interno e também externo. Tá certo, galera? Olha só, o que mais, pessoal? Tem muita coisa para falar, muita coisa mesmo. Tá? Ele influenciou o Mussar. Quem é o chamado o pai do Mussar oficial? Rabi Israel Misalanter, que veio em 1800. Tá? O Gaon de Vilna morreu em 1797. 1800 e pouquinho, o Rabi Israel Misalanter já estava começando a ideia do Mussar. Mas por quem ele foi influenciado? Pelo Gaon de Vilna. Tá certo? Vamos explicar melhor essa ideia de formular uma yeshiva. Bom, o Gaon de Vilna estava percebendo, inclusive com o começo do Hassidismo, com a Hassidut, que por mais que seja maravilhoso, não estava começando 100% o ideal, é com essa questão de que as pessoas não estavam estudando. E muitas pessoas estavam dizendo, quem disse que precisa estudar? Quem disse que precisa saber ler? Quem disse que eu preciso me aprofundar? Hashem me ama como eu sou, Hashem me entende e acabou. E não é assim. O Gaon de Vilna, quando ele bateu na ideia da casa de estudo, é justamente a pessoa da ideia da pessoa quando ficar mais velha, ter uns 15, 17 anos, máximo, já ir morar numa yeshiva. Ele pode voltar Shabbat para casa, mas ele passa a semana inteira mergulhando em estudo, aprendendo com os professores como ser um filho bom para os pais, como ser uma pessoa maravilhosa. Ele, por junto, também pode aprender uma umanuto, que é o emprego, aprender a ser uma pessoa completa. E essa é a ideia que o Gaon de Vilna queria injetar e ele conseguiu. Hoje em dia, em Israel, eu não sei quantas milhares de yeshivot tem. Israel é um lugar mínimo. E com tudo isso, existem milhares de casas de estudo, centenas de casas de estudo para mulheres. E tudo isso foi influenciado, está caindo no mérito, está caindo lá na carteira dos méritos do Gaon de Vilna, Rav Eliyahu Ben Zalman Kremer. Pessoal, então isso era importante. Agora, naquela época, também havia a importância do estudo formado, estruturado da yeshiva, por causa do iluminismo, que vinha com aquela ideia de o mundo é das ideias externas. Vamos pensar diferente, vamos misturar culturas. E isso, para o judaísmo, é assimilação. Começa a acabar a Torá. E assim acabava acontecendo também, pessoal, com a questão não só da questão do iluminismo, como também da Ascalá. A Ascalá, obviamente foi trazida também pelo iluminismo, é a ideia da filosofia ateia entre os próprios judeus. A ideia do Karl Marx, Freud, pessoas que acabaram fazendo, infelizmente, muita coisa negativa, e eram judeus, porque causaram muito problema ao povo judeu, porque traziam uma filosofia sem Torá. Você não precisa de Torá. Torá para quê? Torá é uma bengala do ser humano. Vai ser livre. Então os judeus começavam a largar, achar que Torá era coisa de velho de sinagoga, e começavam a ir para as faculdades, vestir roupas bonitas. É igual hoje em dia aquela ideia de alguém falar, vou estudar nos Estados Unidos. Quem disse que isso é o melhor para você? Às vezes o cara sai de casa, começa a usar drogas, a liberdade dele começa a se tornar uma prisão de vários problemas que ele inicia na vida. E nem sempre significa bom. Antigamente, essa era a ideia. Vamos estudar na Suíça. Isso era a ideia de fazer uma faculdade. Então, as pessoas começavam a sentir vergonha de ser judeu. O antissemitismo sempre era aflorado. Existiam os pogroms, tá certo? Que pogroms em russo significa extermínio, que faziam com os judeus. Então, você, na faculdade, queria fingir que não era judeu. Esse era o orgulho. Então, a yeshiva, ela veio para salvar o nome de Hashem e também o estudo da Torá. Tá certo, pessoal? O Gaon de Vilna, muita gente não sabe que ele era um dos pais também do sionismo moderno.
Por que ele é um dos pais do sionismo moderno? Porque ele foi um dos primeiros rabinos da Europa Oriental naquela época que falou: a gente tem que começar a voltar para Israel. A gente tem que começar a estruturar casas de estudo em Eretz Israel, na Terra Sagrada, em Jerusalém. E ele começou a falar para muitos alunos irem para Israel. Acabou que teve 3 grandes caravanas de milhares de pessoas que subiram para Israel em mérito da influência do Gaon de Vilna. O próprio Gaon de Vilna, no final da vida, tentou fazer aliar, mas não conseguiu. Sempre aconteceu um impedimento que não o deixava subir para Israel. A gente fala subir, que em hebraico é aliar, que vem da ideia de subir espiritualmente, porque você está indo para um lugar, né, a terra sagrada, prometida do leite e do mel. O Gaon de Vilna, pessoal, ele foi o pai do sionismo moderno devido a isso. Hoje em dia, a Yeshiva de Volozhin, as Yeshivot, que tem o pensamento da Lituânia, são as principais. É a principal força das Yeshivot em todo Israel, que são as Yeshivot Ashkenazim. O português certo, Ashkenaziot, que são Yeshivot, que eles têm o maior número de casas de estudos em todo Israel, são Ashkenaziot, vindo da grande influência do Gaon de Vilna novamente. Tá certo, galera? Ele teve um grande mérito também, ele faleceu durante a festa de Sukkot, que é logo a festa da alegria, a festa que a gente dança e canta. Os sábios, principalmente na época do Beit HaMikdash, eram eles que dançavam e o povo ficava assistindo. Que achando que o Ramban Gamliel, que é um grande sábio, ele pegava 8 tochas e fazia malabarismo. Ninguém tinha vergonha de dançar e os sadiquim eram um centro. E não é à toa o Gaon de Vilna, né? Faleceu logo nessa época. Pessoal, indo agora para os 13 anos de idade dele, porque obviamente a gente está resumindo ao máximo dentro do que é permitido no nosso tempo aqui falar. O Gaon de Vilna, ele com 13 anos de idade, ele fez um golem. Só que ele não terminou de fazer um golem, porque com 9 ele já estava se aprofundando na Kabbalah. E ele era, com 13 anos, um sabedor, dominador do assunto golem. Mas quando ele já está terminando de preparar o golem, que é esse corpo sem alma, que é um boneco sem alma, eu tenho uma aula só sobre isso no meu canal do YouTube, Golem, o boneco sem alma. Ele, quando estava fazendo, ele recebeu uma mensagem do Shammai que não era para ele completar esse grande feito. Não era para ele terminar de fazer o golem, então ele parou de fazer e não quis mais fazer durante a vida o golem. Galera, o Gaon de Vilna era uma coisa absurda, tem muita coisa aqui para falar dele. O Eliyahu Hanavi, por exemplo, o profeta Eliyahu Hanavi, ele sempre, não sei se todo dia, mas ele sempre se revelava para o Gaon de Vilna para ensinar para ele Torá, para revelar segredos de Torá. Pessoal, aí estamos com mais de 280 pessoas ao vivo aí, Baruch Hashem, um salão lotado aí acompanhando as nossas aulas, Baruch Hashem. Pessoal, e ele aproveitava para aprender do Eliyahu Hanavi, tá certo? Isso aqui é uma discussão interessante, que é um ensinamento do Gaon de Vilna que ele aprendeu na pele. Vocês vão ouvir aqui uma coisa bem interessante. O Gaon de Vilna, ele apoiava a ideia, que é a maior parte das opiniões, que quando você acorda, você não pode falar a palavra de Torá, e você não pode ler a palavra de Torá. Mas você pode pensar um pouquinho em Torá, até fazer Netilat Yadayim e começar as bênçãos matinais. Permitido um pouco de pensamento de Torá. O Gaon de Vilna assim também pensava. Até que o Eliyahu Hanavi apareceu para ele e deu 1000 explicações sobre a Torá de presente para ele. 1000 explicações em alguns segundos, botou na mente do Gaon de Vilna sobre toda a Torá. Isso quando ele acordou. Ele, uau, quanta Torá eu aprendi em alguns segundos. Quando ele foi fazer Netilat Yadayim, ele esqueceu tudo. E aí ele entendeu. O Eliyahu Hanavi quis dizer para ele que o ideal é não ficar estudando Torá e pensando em Torá antes da lavagem das mãos quando acorda, porque a gente ainda está impuro. Ou seja, ele aprendeu uma lei afinco na pele. Agora, a gente não é o Gaon de Vilna, a gente não está nesse nível. Então, se a gente quer pensar um pouquinho em coisas boas de Torá, pode um pouquinho, tá? Não é para se aprofundar. Esperar a lavagem das mãos inicial, as bênçãos matinais, e aí sim você pode e deve falar e pensar em Torá, em Hashem, em coisas boas, em maravilhas da providência divina o dia inteiro. Sobre a última guerra Gog-Magog, sobre a vinda de Mashiach. O que o Gaon de Vilna falava? Primeiro, ele fala, não sei se não é Venashlemá, que é a pedra perfeita, a pedra completa, e tinha muitos livros. Ele escreveu, tá, que a Gog-Magog iria acontecer em 8 segundos.
e em 8 segundos iria morrer o que tinha que morrer nessa guerra. Quem quiser saber sobre essa guerra, eu tenho 4 aulas sobre isso, 3 chamadas A Última Guerra e a Vinda de Mashiach, e uma aula que é as profecias da vinda de Mashiach. Lá eu falo muito sobre isso. O Gaon de Vilna falava isso. Agora, peraí. Inicialmente, 2/3 do mundo vão morrer na guerra de Gog e Magog. E o mundo vai continuar em pé. E aqui vai ser a era messiânica. Mas como é que o Gaon de Vilna, 1700? Naquela época que as pessoas ainda não tinham direito nem estilingue para atacar um na cabeça do outro, como é que ele poderia dizer que 2/3 do mundo vão morrer? Em 8 segundos. Certamente o Gaon de Vilna estava tendo uma visão muito longa, porque ele recebia mensagem divina, não chegava a ser profecia, mas é mensagem divina, que vai existir o que temos hoje. Bomba nuclear, a bomba de hidrogênio, que pode chegar a ser 100.000 vezes mais forte do que uma bomba nuclear, e outras bombas tão loucas e bizarras quanto, tá? E ele falava que vai acontecer, se eu não me engano, isso não tenho certeza, que é na festa de Sukkot. Alguém fala isso, mas não é certeza que é ele, que vai ser durante a festa de Sukkot, no 7º dia da festa de Sukkot, e tal, e quem estiver dentro da Sukkah vai estar protegido, e a Gemara diz que quem tiver estudo de Torá nas mãos, e mitzvot, e atitude de bondade, ele vai estar protegido dessa guerra. Agora, ele deu 3 sinais, Gaon de Vilna, para a geração que estará na boca para receber Mashiach. Quais são os 3 sinais que Gaon de Vilna deu, pessoal? Primeiro, ele diz que no final dos tempos haverá muito problema diplomático entre a Turquia e a Rússia. Já houve 2 grandes episódios nos últimos anos entre a Turquia e a Rússia, tá certo? Uma vez a Rússia foi abatida pela Turquia, um avião da Rússia, e deu um super problema, e uma outra vez, um russo, se eu não me engano, matou um turco dentro lá do parlamento, não estou lembrando exatamente, quase que estourou 2 vezes guerra entre os 2 países. E o Gaon de Vilna deixou claro, em hebraico ele deu o nome de Sir Surim, que é problema diplomático, que é briga entre a Turquia e a Rússia. Já tivemos essa questão. Segundo, pessoal, sinal, vão subir 600.000 judeus morando em Jerusalém. Hoje em dia você tem mais de 1,5 milhão de judeus morando só em Jerusalém. Não. 1,5 milhão ao todo. Você tem uma média de 1 milhão de judeus em Jerusalém. Ou seja, o Gaon de Vilna falou que 600.000 judeus vão morar em Jerusalém. E isso é a geração de Mashiach. Nós temos muito mais que isso hoje em dia. Terceiro sinal, que é impressionante, o quanto Gaon de Vilna foi específico, ele diz que a Rússia irá conquistar a Crimeia. Acreditando ou não no que eu estou falando? Quem está em pé, senta. Ele está dizendo, em outras palavras, que a Rússia vai conquistar a Crimeia. Ela conquistou alguns anos atrás. A Rússia nunca foi muito democrática. Fez lá uma votação qualquer, disse que o povo queria, e sentou-lhe a bala na Crimeia e pegou a Crimeia para ela. A Rússia, sempre comunista, socialista, nunca soube brincar muito. Pessoal, esses são os 3 sinais do Gaon de Vilna. Tá bom ou quer mais? Quer mais do que isso para a gente ter certeza que nós estamos na geração de Mashiach? Precisa de maior consolo de que daqui a pouco e muito breve vamos ouvir o toque do shofar? Não há dúvida que sim. Pessoal, eu quero contar a história mais pesada que você vai escutar hoje sobre o Gaon de Vilna. Você não vai acreditar nessa história que você vai escutar agora, que ela é impressionante, tá bom? Inédita, porque a maior parte das pessoas não conhece. Eu escutei de um grande rabino aqui em Jerusalém, chamado Rav Herzl Roder. Ele conta essa história. Na época do Gaon de Vilna, o antissemitismo na Europa Oriental era intensa. E começaram a querer criar algum motivo para prender o Gaon de Vilna, porque ele era uma pessoa muito influente na Europa inteira, isso dava raiva para algumas pessoas. O que aconteceu, galerinha? O que aconteceu é que chamaram ele para um tribunal. Imagina, em média, o Gaon de Vilna, eu esqueci de falar, em média ele ficou 40 anos só estudando Torá, quase que isolado do mundo, só estudando Torá. E alguém quer ir lá prender ele, porque ele é mau. Olha o nível de maldade do ser humano. E aí, chamaram ele para o tribunal. Ele não foi, ele não quer perder tempo, estuda Torá. Segunda vez, chamaram o Gaon de Vilna, ele não foi. Chamaram a terceira vez o Gaon de Vilna para ir ao tribunal, ele não foi. Até que então vem com a polícia para levar ele à força. Quando falam para ele, aí que ele sai do mundo da Torá e fala: estão me levando para quê? Tá bom, eu vou. Foi todos os alunos da Yeshiva junto com o Gaon de Vilna. Quando ele chegou lá no tribunal, uma cambada imensa de juízes
né? Tudo com ódio de judeu querendo pegar ele. Veio o advogado do Estado, cheio de papéis, para falar contra ele. E ele andava sempre de talit gadol, talit grande o dia inteiro, tirando a noite, e andava também de tefilim, da cabeça do braço o dia inteiro, tirando a noite, que não pode usar tefilim à noite. E aí ele ficou ali e ficou, bom, isso não me interessa, abaixou o talit e ficou estudando Torá no meio do tribunal. O tribunal lá ficou algumas horas, e obviamente que eles estavam com ódio, que o Gaon de Vilna não está se importando, e no final o veredito foi morte. O Gaon de Vilna merece a morte. Para vocês ouvirem essa piada. O aluno principal do Gaon de Vilna, que é o Rav Haim Volozhin, que é esse que abriu a primeira yeshiva da Europa Oriental, na verdade do mundo, falou, Rav, despertou, ele balançou ele forte, o Gaon de Vilna falou, que foi? Ele falou, Rav, acabaram de dar veredito de morte para você. Ele, rápido, com a inteligência, ele entendeu a maldade. O que ele fez? Ele pegou o talit dele, que cobria até a testa, levantou só um pouquinho, mostrando só um pouco do tefilim para os juízes, e começou a olhar para cima e balançar a cabeça para um lado e para o outro. Quando ele começou a fazer isso, começou a ter um terremoto dentro do tribunal, e o tribunal começou a balançar, quase que virar ao contrário. Todo mundo começou a cair no chão, todo mundo que era o juiz começaram a se machucar. Ele fechou o talit de novo, se levantou e foi embora. Nunca mais mexeram com o Gaon de Vilna. Ele queria mostrar para esses idólatras e para esses juízes o que era somente um pouco da luminosidade do tefilim da cabeça. Para mostrar o que é espiritualmente o tefilim. E, obviamente, ninguém mais mexeu com o querido, grande e imenso Gaon de Vilna. Pessoal, o próprio Gaon de Vilna também falava muito da importância do estudo do Mesilat Yesharim, Caminho dos Justos em português, que é um dos pilares, se não o maior pilar do estudo do Mussar, que é esse livro de conduta, de melhoramento pessoal, aperfeiçoamento de suas próprias características. O Mesilat Yesharim, nós demos uma aula especial sobre eles, que é 26 passos para se tornar um tzadik. Assiste essa aula, você vai amar. Rapidamente falando sobre os 26 capítulos do livro, que do 0 até o 10, você se torna tzadik se você fizer o que está no livro. Do 10 até o 20 e pouco, você se torna uma pessoa hassid, que é acima de tzadik, acima de um justo. E se chegar no 26º e último, você consegue ressuscitar um morto, que é o que os rabinos da Guimarães conseguiam fazer. Não ir no cemitério e ressuscitar, e sim que quando a pessoa acabou de morrer, ser rápido fazer a alma voltar. O Gaon de Vilna, galera, era desse nível. Ele estudou 400 vezes o livro Mesilat Yesharim. Perguntaram para ele, Rav, você desde a primeira já sabe de cor. Por que estudou mais 399? Porque ele falou, o próprio Rav Moshe Haim Luzzatto, que escreveu o livro de Mussar, então chamado Mesilat Yesharim, escreveu na introdução que a força do seu livro não era o estudo, e sim a repetição, porque todo mundo já sabe nessa vida o que é o principal. Mas esquece, então a gente precisa estar toda hora trabalhando dentro de nós. E uma última coisa que eu queria falar, pessoal, é que no final da vida... falar mais duas coisas. Uma, o Gaon de Vilna era muito contra o estudo da Kabbalah profunda, tá bom? Das pessoas, do povo. Ainda mais porque as pessoas muitas vezes faziam disso brincadeira. Vamos estudar Kabbalah profunda? Eu expliquei em algumas aulas minhas, pouca gente sabe do que eu vou falar. Existe diferença entre Zohar, que é o livro fundamental da Kabbalah, mas pode estudar, que é um livro básico, ele não joga todos os segredos de cara, todo judeu pode estudar o Zohar, o Benoah deve evitar, porque não fala de coisas ligadas às suas 7 leis, e quando uma pessoa é uma pessoa muito elevada, aí ele pode estudar Kabbalah. O que é a Kabbalah mesmo? É sobre os segredos da criação do mundo, falar nomes de Hashem especiais. Isso nenhum de nós podemos. O que nós podemos é pegar um pouco do Hassedut, um pouco do Zohar, que é estudar a parte básica da Parashá da semana, Zohar. Isso todo judeu pode e deve, né? O Gaon de Vilna escreve no Even Shlemah que se a pessoa não estuda o Zohar, ele nunca vai entender por completo nem o literal de cada versículo. Assim ele escreve de forma clara no livro dele chamado Even Shlemah. E a última coisa que eu queria contar para vocês é que o Gaon de Vilna, no final da vida, ele só estudava o Humash. Humash é o Pentateuco,
Esse que começa a Torá mesmo, que é só desde a criação do mundo até a morte de Moisés. Não o Tanar todo com os 24 livros, profetas e tudo. Só o Rumash. No final da vida, o Gaon de Vilna só estudava o Rumash. Por quê? Porque tudo que é falado na lei judaica, na Halahá, ele vem da Guemará. Da Guemará, por sua vez, vem da Mishnah. Da Mishnah, por sua vez, vem de algum versículo da Torá. Ele chegou num nível tão grande de Torá que não precisava mais ir lá no final, na ponta do estudo. Ele pegava só o Rumash e de cada versículo, ele sozinho com a cabeça dele já chegava o caminho todo até Halahá, o Midrash, Kabbalah, Mussar, tudo. Esse era o Gaon de Vilna. E, se eu não me engano, essa é a 10ª aula sobre a vida de Tzadikim, que irá para a pasta do meu canal no YouTube, A Vida dos Grandes Sábios. Vai lá no meu canal do YouTube, entra na pasta do playlist. Para inglês, playlist é somente uma pasta sobre a vida dos sábios. Você vai ver 10 aulas fabulosas para te lotar, te dar injeções até não poder mais de confiança e fé em Hashem. Gostaria, pessoal, da atenção de vocês por um minuto, porque semana que vem nós estaremos começando o próximo módulo de alimentação kasher, alimentando a alma. Nós estaremos estudando tudo referente à carne e leite, desde a criação do mundo até a ideia da parte mais profunda do Zohar, que é permitido falar em público. Lembrando que amanhã não terá aula, porque amanhã, na verdade, é uma semana a mais. Já demos as 4 aulas no mês de junho. Essa semana será de tempo, de propósito, para as pessoas terem tempo de se inscreverem e conseguirem acertar o pagamento do módulo. O módulo começa dia 16 de julho, daqui a uma semana e um dia. Você simplesmente não pode perder. Você que sempre pediu, Hashem, eu quero um estudo estruturado sobre kasher, um estudo completo para poder saber como fazer em casa. Eu quero entender igual as pessoas que estudam numa yeshivá, numa casa de estudo de Jerusalém, tudo sobre kasher. Agora você tem essa possibilidade. Então vem comigo. Coloque o seu e-mail aqui no Facebook dizendo que quer. Você não estará se comprometendo ainda. Coloque o seu e-mail aqui no Facebook, coloque o seu e-mail aqui todo no YouTube. Não adianta só dizer eu quero. Eu vou mandar para você o texto com as informações. O preço da mensalidade é simbólico. Teremos mais um mês agora de julho sobre o estudo de kasher alimentando a prática. Já demos o primeiro. Todo mundo que quiser adquirir e comprar os módulos passados, é só entrar em contato com a gente. O site já está nos últimos detalhes técnicos, tá bom? E ou amanhã ou terça-feira, acredito que já vai estar no ar. O site você vai poder comprar os módulos de Benei Noah, um diamante para Hashem, são 3 meses, um mês de kasher alimentando a alma, esse segundo mês que vamos começar ao vivo, e depois por aí vai. Não perca essa oportunidade, vem comigo, porque a chance de você saber a fundo o kasher é agora. Tá certo, pessoal? Espero você para entrar em contato. E por último, quero chamar você para patrocinar o meu trabalho de aula de Torá. Você que está gostando das aulas, você que está sentindo que isso está te ajudando na tua vida física e espiritual, você que está sentindo que isso está te dando uma tranquilidade na vida, estudando Torá dia e noite, de casa, do trabalho, no caminho, no carro, em qualquer lugar, aproveito para fortalecer esse meu trabalho de aula de Torá. Dessa forma, o trabalho, como a gente fala em hebraico, Yeler Veigdal, ele só vai continuar crescendo cada vez mais. O nosso objetivo é que essas aulas cheguem em todos os judeus da língua portuguesa do mundo e também no máximo de Benei Noah do mundo que querem se conectar com a Hashem. Então, pessoal, você querendo patrocinar o meu trabalho, é só deixar seu e-mail também e colocando o seu interesse. Não importa o valor que você coloque, irá ajudar demais. Tá bom? Termino com uma brahá essa aula, pessoal, que nós tenhamos o mérito de seguirmos o caminho do que foi o Gaon de Vilna, que possamos estudar muita Torá durante a nossa vida inteira, que a chegue para todos nós uma vida longa até os 120 anos, dê para a gente saúde espiritual, mental e física, sempre nos proteja de todo qualquer mal espiritual, mental e físico, sempre nos dê muita alegria e motivos de vitória e conquista, pegue todas as brahot da Torá e coloque sobre a gente, que a chegue para a gente sempre memória boa, saúde, filhos com saúde, família com saúde estável, tranquilidade, bons vizinhos, amigos, bons professores, colegas, trabalho bom, emprego bom, parnassá tová, com estrutura financeira com brahá e atzlahá, uma educação para os filhos maravilhosas, mas para isso a gente precisa estudar a Torá. Que Hashem abençoe a todos vocês em todos os sentidos. Entrem, passeiem pelo meu canal do YouTube. Não deixa a preguiça de pegar, porque são mais de 270 vídeos, alguns de 1 minuto e meio, alguns de 5, alguns de 10, e a maioria dos vídeos de 1 hora que nós damos aqui todo domingo e quarta. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve, passa para os amigos e vai Torá. É isso.